Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje vou compartilhar com vocês como fazer esse delicioso bolo de milho no processador de alimentos. Se você não tem a batedeira, não tem o liquidificador, mas tem o processador de alimentos, dá para fazer receitas deliciosas. E hoje vou compartilhar este bolo de milho. Gente, pra quem não sabe, esse aqui é meu segundo processador de alimentos. O primeiro que eu tive quebrou uma peça aqui dentro do mecanismo, né? Não sei se derrubaram no chão, o que foi. Eu fui comprar outro, era caríssimo, era praticamente o preço do aparelho. E aí aconteceu isso um pouquinho antes da pandemia e eu não podia estar gastando com isso naquele momento. Com o passar dos meses, esse aqui estava sendo vendido no Enjoei. Então eu comprei ele usado. A pessoa que vendeu praticamente não tinha usado. Quando chegou pra mim, você via que tinha peça que chegou que ainda estava embalada num plástico, que a pessoa não tinha nem mexido, sabe? Embalagem de fábrica, que vem lacradinho, todo bonitinho. Esse aparelho aqui, ele é o processador de alimentos. Ele vem com uma tampinha que é o espremedor de frutas e vem um outro copo que é o liquidificador. Então, mais eu uso, como eu tenho um liquidificador vermelho, não pela cor, gente, eu tenho um outro liquidificador que eu uso bastante, então nessa base aqui eu sempre uso o processador de alimentos e uso também o espremedor de frutas. No dia que eu usar o de frutas, eu compartilho com vocês, é bem legal. E hoje eu vou bater o bolo aqui pra vocês verem que dá super certo. Pode ser batido aqui ou no liquidificador, tá bom? Eu vou utilizar essa peça que vai lá dentro. Essa peça aqui, a da faquinha, tá bom? Vou iniciar a receita colocando 4 ovos inteiros. Você vai acrescentar uma lata de milho sem a água que tá dentro. Escorre ela todinha e vai colocar aqui no processador de alimentos apenas o milho. Reserva a lata, porque é a partir dela que a gente vai fazer a medida dos outros ingredientes, tá bom? Você vai acrescentar a mesma medida da lata de açúcar, que pode ser o cristal refinado, demerara ou mascavo. Dá certo tudo do mesmo jeito, fica uma delícia a todos. Então uma lata dessa de milho, a mesma medida da lata de milho de açúcar. E se você quiser, pode colocar assim, meia lata de açúcar refinado ou meia lata de açúcar cristal e a outra meia lata de açúcar mascavo. Fica uma delicinha, viu, gente? Vai acrescentar 1/3 da lata de milho de óleo, tá? Gente, pode usar qualquer marca. Vou colocar aqui dentro. Agora você vai acrescentar a medida de uma lata de farinha de milho ou de fubá ou flocão de milho, tá bom? Eu tô usando esse aqui, ó. Ele é um pouco mais grossinho, o fubá é mais fininho, mas pode ser também. Este aqui é farinha de milho flocada pré-cozida. Eu sempre uso essa. Gente, nem me pergunta por que eu uso essa. Eu lembro que a minha mãe usava e ela disse que ela falava que era melhor. Então, não que o fubá não seja, mas ela disse que gostava desse que era pré-cozido. Vai acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó próprio para bolo, tá, gente? Tem gente que me pergunta se pode usar aquele fermento para pão. Não pode não, porque não dá certo, porque eu já fiz bolo com ele, não deu certo. A mesma medida da lata de leite. Eu uso integral ou semidesnatado. E se você quiser, pode estar colocando uma lata de água e 3 colheres de sopa bem cheias de leite em pó, tá? Vou colocar aqui dentro. Se vocês fizerem essa receita no liquidificador, vocês vão bater de 2 a 3 minutos. O processador de alimentos, eu acho que ele é mais forte, opinião minha. Então vocês vão bater primeiro 1 minutinho e ver se ficou uma massa bem lisinha, tá bom? Ela é uma massa mais líquida. Prontinho, batidinho, 1 minuto já foi suficiente. Deixa uma massa bem lisinha, deixa eu mostrar pra vocês. Viram, ó, fica bem batidinho, ótimo.
Eu tô usando forma de buraco no meio, mas você pode usar a forma que você tiver em casa. Eu não tenho com margarina e vou polvilhar açúcar refinado, que é o que eu tenho, mas você pode polvilhar qualquer açúcar que você tiver em casa. A mesma coisa que eu coloquei na massa, você pode estar colocando aqui. Polvilhar com açúcar cristal, demerara, o mascavo, gente, fica delicioso. E com... deixa eu ver, eu acho que eu tenho açúcar mascavo, vou polvilhar com ele pra vocês verem. Eu tenho um pouquinho, ó, eu acho que dá. Vou polvilhar aqui na forma. Ó, coloquei ele aqui. Passa a margarina antes. Eu de vez dar uma batidinha nele antes, que ele tá bem granulado, mas não tem problema, ó, tá dando pra passar. Não precisa ser na borda todinha não, até porque a gente passa a faca depois, né? O importante é que você passa pelo menos assim os 3 dedos no começo da lateral, no fundo e aqui na volta do meio, tá bom? Você vai pré-aquecer o seu forno a 200 graus por 5 minutos, vai baixar ele para 180 graus e ele vai levar para assar a sua massa, vai levar em média assim, como é bem líquido, de 40 a 50 minutos. Quando terminar de assar eu volto aqui com vocês. Bolo assado, esfriou um pouco, agora eu vou desenformar. Gente, bolo finalizado, vou cortar um pedaço para vocês verem como que ficou no meio, ó. Tá bem macio, apesar de não ir farinha de trigo, né? Muita gente quer com medo, o bolo sem farinha. Mas vai a farinha de milho, mas fica assim maravilhoso também. Fica um bolo bem macio, ó. Muito delicioso, gente. Façam em casa, nossa, vocês vão amar. Vocês viram que não tem dificuldade nenhuma de fazer no processador de alimentos. Você pode fazer qualquer outra massa. Se você for fazer uma massa de bolo que vai assim, bastante farinha de trigo, tudo, vê que não cabe no copo do processador de alimentos, deixa a farinha de trigo e o fermento por último de lado em outro pote. Bate o restante tudo no processador de alimentos, despeja na tigela e mexe com uma colher com uma espátula. Dá pra fazer o seu bolo do mesmo jeito, tá? Conforme eu vou fazendo o bolo no processador de alimentos ou compartilhando com vocês aqui no vídeo, já sumi um pedaço aqui, ó, vocês podem ver, minha filha já levou. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários. Fica com Deus e até a próxima receita, dica caseira ou artesanato. Tchau, gente!